Nós estamos aqui trazendo informações, o nosso bate-papo, o nosso encontro de todas as manhãs através do rádio, nessa parceria da Rádio Clube 100,9 FM e também do portal de notícias UH2Foz, do qual meu caro Alexandre Palmar está aqui. É isso, Palmar? Justamente, senhor Moacir. Vamos falar novamente com relação às eleições, né? Tomara que as eleições de Foz não sejam como as eleições nacionais, né? Que ainda não acabou, né, Calito? Ainda nós estamos aí, né? Será que Bolsonaro é presidente? Será que o Haddad leva? Aqui em Foz o pleito foi encerrado no dia 15 e esperamos que a partir de agora só venha trabalho, não é isso, meu caro Alexandre Palmar? Trabalho, prestação de contas, e para isso nós estamos aqui com um dos vereadores eleitos, o vereador eleito mais votado, Calito Stockel, 43 anos, professor de administração e servidor concursado da UNILA. Foi o vereador mais votado com 2.011 votos. Terceiro na classificação geral ali, mas entre os homens o mais votado. Parabéns, Calito, e bom dia. Obrigado, bom dia a todos que estão nos ouvindo, e agradeço, né, o convite. Eu gosto sempre de participar, gosto sempre de poder conversar, escutar as perguntas, as sugestões principalmente. Então realmente é um prazer grande aqui pra gente bater esse papo hoje. Já deu tempo de agradecer a todo mundo, Calito? Pessoalmente... Eu vi nas tuas redes sociais que você estava fazendo uma peregrinação de agradecimento aos eleitores, seus eleitores? Sem dúvida. Pessoalmente não consegui ir na casa de todo mundo ainda, né? Porque realmente foram muitas visitas, muitas reuniões, muitas conversas, né? Mas no WhatsApp, sim. No WhatsApp a gente chegou a dar a câmera no dedo aqui das mensagens que a gente já enviou e agradecendo mesmo. Agradecendo o apoio e a confiança. Certo. Calito, a gente conversou no primeiro bloco com a Carol, protetora Carol, e a gente vai seguir um pouco essa mesma linha, né, das bandeiras, daquilo que você pretende atuar no seu mandato, e essa relação também dentro da própria Câmara e em relação ao Executivo, né? Então, de antemão, queria te perguntar sobre a questão da mobilidade urbana, que foi das suas principais bandeiras que você apresentou durante a sua campanha. É algo que você já vem trabalhando há um bom tempo. E eu queria te perguntar o que você pretende apresentar de proposta, de projeto logo no início do seu mandato, considerando que, apesar de alguns trabalhos e ações que a Prefeitura e a Câmara de Vereadores implantaram, ainda tem muito problema nessa questão da mobilidade urbana em Foz do Iguaçu. Sem dúvida. Essa foi uma das bandeiras que nós defendemos bastante durante a campanha, né? Especialmente pela experiência que eu tive quando chefe de gabinete do prefeito. Né, que em 2017 o prefeito nos pediu que nós encampássemos aí ao plano de mobilidade urbana. E realmente foi bacana. Foi bacana porque era um tema que eu não conhecia a fundo, né? A gente nunca tinha estudado sobre isso. E a gente acabou entrando de cabeça mesmo, né, na elaboração desse plano aí, com todos os atores aí da cidade, PTI, Furnas, entes públicos e privados, todas as secretarias do município praticamente, o próprio consórcio Sorriso participou, Polícia Rodoviária, enfim, foi um trabalho bem interessante que eu acabei aprendendo muito sobre esse tema. E eu acredito que como vereador a função maior nossa vai ser cobrar e acompanhar a aplicação desse plano. O plano de mobilidade nosso é um plano elogiado, inclusive, foi um plano robusto, né, criado aí, como eu comentei, com todos esses atores. E foi protocolado no Ministério das Cidades, né? Foi o antigo Ministério das Cidades, foi apresentado e ele tá vigente, né? Então ele precisa ser revisado, precisa ser cobrado e precisa ser acompanhada a aplicação desse plano agora. Então eu acredito que essa vai ser uma função bem importante, bem interessante minha e dos os demais 14 colegas lá da Câmara. O pessoal, quando fala em mobilidade, pensa muito em questão de ciclovias, né? Mas é muito mais do que isso, né? Quais problemas hoje que existem na mobilidade urbana, na sua avaliação, que precisam ser resolvidos? Bom, a mobilidade é exatamente isso, né? É o casamento de todos os modais de transporte, a ciclovia inclusive, né? E a gente fala da bicicleta, não só daquele que usa a bicicleta para lazer, mas principalmente as pessoas que usam a bicicleta como meio de transporte mesmo, né? Como para ir para o serviço, para ir para a faculdade, para ir para o colégio. Então são essas pessoas que a gente precisa atender. Em questão exatamente das ciclovias, um problema grave que nós temos aqui em Foz, as ciclovias que existem, ou as ciclofaixas inclusive, elas não têm uma ligação muito efetiva, né? Então você tem um pedaço bacana, bem feito, até construído, pintado, sinalizado, mas ele para de repente, e ele não tem a ligação com outro pedaço. Então essas interligações entre essas ciclovias, eu acho que é o que o executivo talvez tivesse que prestar mais atenção nesse momento.
E, em paralelo a isso, todos os outros modais, né? E aí a gente fala do transporte público também, que ele precisa ser... Bom, aí a gente sabe, né, todos os problemas que o transporte público tem, especialmente por conta desse contrato feito aí há 10, 12 anos atrás, que ele precisa ser revisto, talvez cancelado, talvez uma nova licitação. Isso sim é uma função bem importante do vereador, né? Fiscalizar e acompanhar esses contratos que já existem para que eles possam ser melhorados ou, em último caso, cancelados e serem refeitos. O prefeito reeleito Chico Brasileiro, ele, em suas recentes entrevistas, já pós-eleição, né, após o dia 15 de novembro, ele já sinalizou que é difícil que se rompa esse contrato, né, dado as condições que foram feitas lá atrás, na época que o Paulo era prefeito e o próprio Chico era secretário de administração. Então, assim, o contrato foi muito bem fechado. Então, ele acha que é difícil romper esse contrato. Então, de que forma que poderia fazer uma solução definitiva, considerando que tem cumprir o prazo dele juridicamente estabelecido, né? Agora a prefeitura fez a intervenção. É uma solução? Seria uma solução? Ou é apenas temporário, uma medida temporária? Eu acho que a intervenção ela não é a solução, até porque é uma medida extrema, né? Eu acho que se você tem um contrato, não faz sentido o poder público lá e intervir ou tentar entrar no meio desse contrato. Ou quebra, rompe o contrato, ou busca alternativas, de repente conversando com a própria empresa, né? Chamando o consórcio para a mesa, falando, ó, não temos o contrato, mas talvez possamos fazer isso, aquilo, esses ajustes que eu acho que a gente precisava olhar com mais atenção, com mais carinho mesmo, né? Chamar esses caras aí para a mesa, para conversa e melhorar, porque realmente do jeito que está, a gente sabe que o transporte público ele não é um serviço bem prestado para a população. Certo. Durante sua campanha, Calito, outro ponto, né, bastante divulgado, trabalhado por você, foi a questão da compliance, ou do compliance, que é esse conjunto de boas práticas e de transparência envolvendo o município, né, sobretudo a prefeitura. Foi uma bandeira que você levantou e você, inclusive, destacou que trabalhou na elaboração desse projeto de lei que foi aprovado, salvo engano, no final de 2019, mas que acabou não sendo aplicado em 2020 por uma série de questões, como a pandemia. Eu te pergunto, o que precisa para avançar essa questão da transparência no município? Bom, a questão do compliance também a gente falou bastante durante a campanha, porque também eu pude, como você comentou, né, a gente trabalhou na elaboração desse projeto de lei, né, também junto com outros. Eu sempre gosto desse diálogo, de conversas, né, com as pessoas que entendem do assunto A, B ou C. Então, quando nós fizemos essa lei do compliance, ou das boas práticas, né, de transparência, nós chamamos os colegas da CIF, a representante da OAB, do CODEFOS e também a Câmara de Vereadores, né, para poder elaborar esse projeto bem robusto mesmo, né? Inclusive foi o primeiro município do Paraná a fazer essa lei, né, de boas práticas de compliance. Ele acabou faltando, foi realmente aprovado em dezembro de 2019 e falta só um decreto agora para regulamentar ele. Mas, acima de tudo, eu acho que para que serve essa lei, né? Eu sempre dou um exemplo lá na CIF, acho que você estava, né, Alexandre, quando a gente foi apresentar lá, eu dei esse exemplo lá, igual aqui, se você olhar aqui nessa sala, você não vê nenhuma placa de proibido fumar, né? Mas é claro que é proibido fumar, todo mundo sabe disso, né? Então, essa lei, ela vem exatamente para isso, para deixar claro que fazer a coisa errada é feio, é errado, né? A corrupção, a rachadinha, enfim, essas coisas que a gente escuta não são normais, não pode ser normal, né? Não pode ser banalizado esses crimes, né? Então, eu acho que é para isso que essa lei vem, exatamente para a gente resgatar essa moralidade mesmo, né? Dos servidores, da população, né? Porque a gente não tem corrupto sem corruptor. Então eu estou falando de quem trabalha ali com a coisa pública e de quem recebe esse serviço, né? Então essa lei ela é mais ou menos para isso, né? Para a gente resgatar realmente esses valores, essa questão da ética, da transparência, da moralidade, do cuidado com a coisa pública. Certo, Calito, mas uma das principais ferramentas para essa transparência é o próprio portal da transparência do município, né? A gente escutou isso muito durante a campanha, né, que naquele ranking do Tribunal de Contas do Paraná, dos 399 municípios, Foz não ocupa uma boa colocação, o seu portal não ocupa uma boa colocação, a Prefeitura de Foz, né, através do seu portal não tem essa boa colocação. Dos 319, vou pedir ajuda aqui para o meu amigo universitário. 30º, 18º. É isso.
Como é que o seu mandato pretende trabalhar isso? O porquê dessa colocação, né, que não é uma colocação, digamos assim, aceitável, né, para um município do porte de Foz do Iguaçu? A transparência ela é fundamental, né? Então, realmente, é uma das funções também do vereador, essa cobrança. E é isso que a gente vai fazer, né? Cobrar essa melhora, né, do portal, esses índices, essas informações mais claras, né? Porque o nosso portal, ele tem tudo ali, né? Só que ele é um pouco confuso, ele não é fácil de acessar. Então, eu acredito que essa facilidade aí do acesso à informação é o que estaria faltando. Teve, inclusive, houveram algumas conversas, inclusive, com os colegas do PTI e com o Ministério Público, no sentido de uma melhora, né? Inclusive, tinha até inclusive um checklist do próprio portal, né? Desculpa, do próprio Ministério Público, né? Para que o nosso portal fosse melhorado, e essas conversas já estavam, eu me recordo, isso inclusive quando estava ainda como chefe de gabinete, que já haviam começado algumas conversas nesse sentido. Então, eu acredito que já nos próximos meses já se apresente uma melhora. Mas o que a gente puder contribuir nesse sentido, com certeza, é uma função nossa e é uma bandeira que eu acho fundamental aí como vereador. Certo. Falando em bandeira, então, a gente citou duas, né? Mobilidade e o compliance, transparência, boas práticas contra a corrupção. Te pergunto, você já tem ideia de qual deve ser o teu primeiro projeto a ser apresentado na Câmara? Eu já. Diga lá, na verdade, assim, da mesma forma que eu comentei que eu gosto de conversar com as pessoas, né? Gosto de escutar, né? E não tem problema nenhum também você copiar algumas práticas interessantes de outros municípios, né? Então, eu estava conversando, inclusive, na reunião que nós tivemos na CIF semana passada, só que eu não vou contar, não. Mas olha só, Marcelo. Vai que alguém copia daí a ideia, né? Não, mas aí já está registrado aqui na Rádio Clube, nas lives do Facebook. Vai ser a primeira que eu vou fazer e tem a ver com licitações, tá? É um projeto aí que vou até... Foi o Fábio, né? O Fábio Marques lá do hospital. Do hospital. Então, você vê que já tem, só que eu não vou contar porque senão, né, estraga a surpresa. Mas já é um projeto bem bacana que eu já estou estudando de outras cidades, a partir dessa conversa que o Fábio me mandou no WhatsApp aqui. Então, eu já estou estudando, já estou compilando aí como é que foi feito nessas outras cidades. A gente já vai apresentar já na primeira semana aí, no que nós voltarmos aos trabalhos aí, mas tem a ver com o controle maior das licitações públicas. Tem a ver com transparência e com licitação. Transparência, licitação e controle. Controle desde a elaboração do edital e da execução do projeto posteriormente. Bacana. Além dessas duas bandeiras, Calito, qual outra área que você pretende transitar aí no seu mandato? Já desde a eleição passada, né, a gente sempre falava da qualidade de vida, né, a qualidade de vida através da prática de esportes, a qualidade de vida através do cuidado do meio ambiente. Então, essas questões, a qualidade de vida ela acaba permeando, né, sendo o grande guarda-chuva da nossa ideia. Mas embaixo desse guarda-chuva, como chegar nessa qualidade de vida, eu acredito que essa questão de cuidado do meio ambiente, cuidado da nossa cidade, né, do visual, inclusive, não só para o turista, mas para o morador de Foz, e os esportes, né, a prática de esportes, aí eu acho que espaços, né, para isso, eu acredito que são bandeiras interessantes também. Só destacar aqui o comentário do Guilherme Eckert, diz que Calito é o seu vereador, deseja para você sucesso nessa empreitada e pode contar com ele, nosso ouvinte e o nosso internauta. E também Guilherme. O Paulo Sérgio também dá um bom dia para você, o grande vereador Calito. Paulinho, o Guilherme, inclusive, ele é filho da Helena e do Cepo, né, do Elvis, dois grandes amigos colorados, né? Então, só dos caras torcer pro Inter já sai muito boa, que né? O cara é colorado, né? Eu conheço o Calito de longa data e agora eu lembrei que a gente já teve os embates. Tomara que o Calito entenda mais de política que de futebol, né? Isso é culpa do meu pai, né, cara? Mas, Calito, você citou um ponto, né? Foz do Iguaçu, a gente está no dia a dia aqui da cidade e a gente não percebe, mas é uma cidade feia, né? Isso nós temos que dizer. Algumas avenidas aqui, elas nos envergonham, né? Quando você coloca o olhar do turista, prédios abandonados, prédios que os proprietários não cuidam, né, que ficam ali. Tem alguma ideia para melhorar isso daí? Criar algum tipo de lei que os proprietários precisem conservar, pelo menos pintar, deixar a fachada dos seus prédios um pouco melhor? Eu acho que nós teríamos que copiar também de alguma cidade isso aí, né? Porque essa questão de você obrigar o privado, né, a cuidar, a fachada, pintar, a gente tem que tomar muito cuidado, né, de não esbarrar em algum impedimento legal aí. Mas seria interessante. Ou uma campanha, pelo menos. Uma campanha acho que vai ser mais certeiro.
eu acredito que sim. Mas não é só isso, o poder público também, né? Aí a gente fala de calçada, fala de pintura, fala de placas, né? Então, tem o plano também de arborização, né? Foi recentemente elaborado, né, pela Secretaria Municipal. Tem o nosso plano municipal de Mata Atlântica também, que ele precisa ser colocado em prática, né? Então, eu acho que a gente tem que tirar algumas coisas do papel, né? Porque temos bons profissionais aqui em Foz, nas nossas secretarias, né? No município, na Câmara. Eu acho que a gente precisa só dar uma chacoalhadinha, né? Tirar algumas coisas que estão no papel e colocar em prática. Isso é função do vereador também. Claro. Carlito, você citou essa questão do meio ambiente, que inclusive a Rádio Clube, junto com o Portal Água dos Foz, a gente fez um debate, né? Uma apresentação de ideias, de propostas, com todos os candidatos a prefeito, especificamente sobre meio ambiente. Então, todos os candidatos na época fizeram a sua participação ao vivo ou gravaram vídeos apontando as suas propostas na área de meio ambiente, que é um setor que você transita já também há algum bom tempo, dado a sua participação no terceiro setor, em ONGs. E uma reclamação que a gente tem, principalmente do pessoal do centro da cidade, tanto reclamações a favor quanto reclamações contra, em relação às árvores. Alguns querem a supressão das árvores, os cortes das árvores, alguns comerciantes principalmente, mas também moradores da região central. Por outro lado, né, dizem que atrapalha as fachadas, que corre o risco de causar um acidente e tal. E por outro lado, a gente tem pessoas que defendem essa arborização central por uma questão da temperatura e justamente também isso que o Moacir falou, né? Também é uma composição paisagística e toda a função que a árvore tem. O que você pensa em relação a isso, da arborização da região central? Bom, na verdade nós temos aí algumas árvores que realmente precisam ser retiradas, né? Precisam, estão podres ou oferecem risco aí para a população. Mas assim, esses extremismos, né, que a gente tem que evitar sempre. Não pode nem querer tirar tudo e nem querer simplesmente não mexer na árvore. Então eu acho que tem que ser feito realmente, como comentei há pouco, esse plano de arborização, esse estudo, esse acompanhamento, não só no centro, né? Estou falando na cidade inteira. Tem um número aí mágico que certa vez me comentaram que seriam cerca de 1.000 árvores que precisariam ser suprimidas aqui em Foz. Nós estamos falando de um volume grande de recursos, inclusive, para fazer tudo isso, né? Então, mas precisa ser feito, né? Precisa começar a ser feito. Então, acho que, repito, né? Na nossa Secretaria de Meio Ambiente, nós temos profissionais fantásticos ali, né? Que entendem muito bem disso. Então, acho que dava para focar nisso aí. Eu acho que talvez um foco, né? Nós vamos nos debruçar sobre esse problema. E estudar, ver qual árvore tem que ser tirada, qual tem que ser colocada outra espécie. Nós temos árvores que não podiam estar ali realmente, né, que foram mal plantadas, ou foram plantadas no lugar errado, ou são exóticas, aí quebra a calçada, aí cai em cima de carro. Tudo isso precisa ser analisado realmente. Mas simplesmente tirar, não dá. Se simplesmente não mexer, também não. Então, tem que ser estudado, tem que ser visto caso a caso e fazer esse plano aí. Só que tem que ser feito, né? Tem que começar em algum momento. Não pode simplesmente falar, não tenho gente, esse discurso não cabe mais, né? Talvez uma campanha também de conscientização, né, dentro disso que você está falando, desse equilíbrio, mas sobre essa importância do verde, né? Porque a gente vê muito também essa polarização em relação à parte da arborização, mas por falta de conhecimento, né? Às vezes as pessoas também vão lá, uma crítica ao próprio município. Eu não sei como é que é feito esse trabalho. Sei que é feito o plantio das mudas como contrapartida, mas a manutenção da muda para ela crescer leva anos. Então você tem que conscientizar o morador, conscientizar o comerciante, e o próprio município também tem que ter essa preocupação que aquela muda vai precisar de muito acompanhamento, muito cuidado para que ela possa se tornar uma árvore daqui 5, 10 anos. Na verdade, nós temos a lei para isso, né? Quando você faz uma compensação, especialmente empresas aí que fazem loteamentos, por exemplo, né? Na lei está escrito isso, né? Que ele tem que plantar e tem que acompanhar por X anos. Não me recordo realmente quantos anos ele tem que acompanhar, dependendo da espécie, inclusive. Mas está na lei. Eu vou buscar essa lei, porque eu desconheci essa parte. Tem lá, que ele tem que plantar tantas árvores, tantos espécimes aí, e cuidar por X anos. Então, de novo, né? Tem que tirar do papel, né? Se está na lei, vamos cumprir, vamos fazer certinho que dá certo.
Muito Mas, mais. Temos mais elogios aqui. O Paulo Sérgio diz que o Calito pode contar com o Jardim Santa Rita, região de Três Lagoas, está junto nessa caminhada. E a Josi Souza diz que você foi um grande vereador, será um grande vereador, foi bem votado, e deseja para você sucesso nessa caminhada, missão dada, missão cumprida. Vamos lá, essa cobrança é bacana, né? Eu sei da responsabilidade que eu tenho, eu e meus colegas, né? Foram 2.011 votos, né? 2.011 pessoas que acordaram no domingo, tava um dia bom para dormir, né? Tava bom para ficar em casa. Então, puxa, a pessoa sair de casa, lembrar do teu número, clicar ali, né? Confirmar. Enfrentar o coronavírus. Enfrentar o coronavírus, né? Ou seja, não tinha por que a pessoa sair de casa e ainda assim saiu. Então a gente sabe da nossa responsabilidade e essas mensagens aí são... eu agradeço e isso só dá mais gás pra gente. Muito bem. Calito, já que tu gosta de cobrança, Gosto. Nosso núcleo de pesquisas aqui da Rádio Clube, Portal Água das Foz, a gente se desbruçou durante toda a campanha para ver vários dados estatísticos, né? Gênero, diversidade, faixa etária, e também a gente se desbruçou em relação à arrecadação dos candidatos e onde eles gastaram. Como não fechou ainda a prestação na Justiça Eleitoral, acho que tem até o dia 15. Até dia 15. Eu te pergunto se você já pode antecipar pra gente quanto você gastou e quem foram teus principais apoiadores do ponto de vista de recurso financeiro. Bom, a minha principal apoiadora foi minha esposa, né? Que ela deixou eu tirar um dinheirinho que tinha embaixo do colchão lá e pude fazer esse aporte ali. A minha sogra também me deu uma mão, né? E daí nós tivemos gastos, os maiores gastos que eu tive foi com material gráfico. Né, a gente cuidou muito disso. Né, tinha a nossa amiga Adriana Alencar, Sim. Né, ela é fantástica, né, ela, o Marcelo Penaio. Então eles tiveram um cuidado muito para fazer um material gráfico bonito, né, interessante, assim, que Sim. traduzisse. Então a gente gastou bastante com isso aí e com o impulsionamento no Facebook também, foi onde nós tivemos os maiores gastos. Até dia 15 é o nosso prazo, realmente, mas... são gastos aí que tem que ser... É inevitável, né? Você tem que... Você tá no jogo ali e é isso que tem que ser feito. Você tem ideia de quanto foi no geral, assim, aproximado? Eu tenho aqui até. Tá fácil. Mas eu do meu recurso próprio, eu depositei 10 mil reais. Sim. Né? Aí a minha sogra me deu mais uma mão também. Inclusive, eu tenho que agradecer a minha sogra, né? Que ela depositou uma graninha. Mas vai dar em torno daí de uns 25 mil reais, mais ou menos. Não tô conseguindo abrir aqui, Sim, mas não, vai dar mais ou menos isso. Mas eu acho que tá nessa casa, porque a primeira parcial tem 18 mil de recursos eu acho que era né? isso aí. Ah, você conseguiu abrir? Mas é só a primeira parcial, né? Aí tem os dados que vão ser inseridos até o dia 15. Nós temos também um gasto aí que tem que ser colocado, que é o tempo, né? O nosso, né? Então isso aí puxa, aí se for colocar isso aí, vai dar... Se conseguir medir isso aí, é uma grana bem, bem maior mesmo. Sim. E como é que você pretende trabalhar o seu mandato em relação à prefeitura, né? Você, como você disse, você já teve uma participação no mandato, na gestão atual do prefeito Chico Brasileiro, foi secretário, chefe de gabinete. Não sei se chegou a ser secretário, foi? Eu fui secretário de administração interino. Fiquei um mês. Mas ficou mais como chefe de gabinete, né? Fiquei como chefe de gabinete e fui diretor de mobilidade também. Sim. Como é que você pretende fazer essa atuação do seu mandato em relação à prefeitura? Bom, a gente tem que respeitar os poderes, né? O executivo tem as suas funções, o legislativo tem as dele, né? Então, entender e respeitar essa separação de poderes aí é o primeiro passo. E a gente conhece também o prefeito muito bem, e a gente sabe que ele respeita esses poderes, né? Que ele não interfere, não vai vir a interferir na nossa atuação como vereador. Mas, de novo, é o diálogo, né? Então, eu sei das minhas obrigações, sei das funções que nós temos e acho que dialogando a gente vai poder cumprir esse mandato tranquilamente. É claro que alguém pode falar, mas era do partido do prefeito, era homem de confiança do prefeito, né? Chefe de gabinete, então ele vai falar amém para tudo que o prefeito falar. Obviamente que não vai ser assim, né? O que for de interesse... que eu entender que seja de interesse da população, a gente vai aprovar, o que não for, a gente vai discutir, vai melhorar, vai lapidar e vida que segue. Até porque, como colocou você para Carol, para a protetora Carol no primeiro bloco,
a gente enxergou e registrou, né, uma grande renovação, né, dos 14 que tentaram, são 15 vereadores, 14 tentaram a reeleição, só 2 conseguiram, ou seja, a regra do eleitor foi severa. Então, o que se espera dos vereadores é justamente isso, que se faça a legislação, né, que se o trabalho de propor leis, aprovar essas leis, mas que também faça esse trabalho de fiscalização. Então, eu pergunto, será uma prioridade, até porque você, como defensor do compliance, a fiscalização também será uma prioridade do seu mandato? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Independente de qual prefeito tivesse ganho, né? Com o prefeito, com o Chico Brasileiro, a gente tem uma proximidade, né, pelo partido e todas essas situações aí, mas se fosse outro prefeito, a atuação seria a mesma, né? Não, nem seria uma oposição tola, né? Aquela coisa quando você é contra tudo e a favor de nada, isso jamais eu faria. E nem seria também, nem serei o vereador que fala amém para tudo, né? Então, eu tô bem tranquilo quanto a isso. Até porque sei realmente, efetivamente, qual que é a minha função como vereador e principalmente, como a gente comentou agora há pouco, o que esses 2011 ou o que a população inteira de Foz está esperando de mim e dos meus colegas. Então, tô bem tranquilo quanto a isso. Que querendo ou não, né, Calito, a população está muito mais atenta, né? Claro. Se há hoje, as pessoas falam, mas a polaridade, hoje as pessoas brigam no Facebook por política. Eu não estou incentivando discussão nenhuma, mas as pessoas estão atentas ao que acontece. Então não é como em outros tempos, que o vereador assumia, ficava 4 anos lá, só aparecia na época da reeleição. Então acho que isso é importante também, essa fiscalização diária, né? Não, sem dúvida. E eu gosto disso, né? Como bem o Alexandre comentou, eu gosto dessas cobranças, não tem problema nenhum, né? Meu Face tá aberto, meu celular é o mesmo desde 1996, eu gosto dessas cobranças, né? Porque essa cobrança faz você melhorar sempre, né? Senão seria muito simples, né? Então eu gosto, quero que me cobre mesmo e que acompanhe, né? Quero que participem para que nosso trabalho possa ser melhor a cada dia. Muito bem, o Maurício Alage manda um abraço para você, diz que está aí acompanhando. Também o André Rorato manda um bom dia para você, Calito. A Adriana Vec de Alencar te agradece, né? E diz que você vai ser um dos orgulhos, né, dos propósitos dessas candidaturas novas. E também a Bianca Stockel. Essa é a minha esposa, né? Pronunciei, eu ia falar se você conhecia a Bianca de algum lugar, o sobrenome é parecido, não me é estranho. Né? Beijo pra Bia aí, ela é que realmente, ela que tá de parabéns por aguentar essa coisa toda aí. Maravilha. Imagino que não deve ser fácil. Mas, Calito, caminhando agora para nossa reta final, em relação agora, né, a gente está a menos de um mês da posse dos vereadores e logo na primeira sessão, que é extraordinária, que deve acontecer entre o dia 1º, imagino dia eu, primeiro. já ocorre a eleição da mesa diretora. Quais são suas pretensões, seus planos aí em relação a ocupar a presidência da Câmara? Bom, eu coloquei meu nome à disposição já, eu conversei com alguns colegas, né, eu realmente me sinto preparado para ser o presidente da Câmara, não tem problema nenhum. É claro que conversando, de novo, né, sempre conversando, sempre dialogando, pode surgir um outro nome que eu possa vir a apoiar, pode ser, mas assim, num primeiro momento, eu me coloco, né, à disposição e me coloco como candidato à presidência da Câmara e se os demais colegas entenderem que essa é a minha experiência, que eu tenho essa capacidade e puderem votar em mim, eu aceitaria de bom grado. Bom que ele é direto, né, Moacir? Na sua avaliação... Eu acho que é por aí mesmo. Tem que ser direto, tem que manifestar, porque a gente também falou isso, a nova política vem um pouco disso também, né? Parar um pouco com a hipocrisia, se meu nome for indicado, aquele papo de boleiro, né? Que não quer a vitória, os 2 pontos que tá valendo, mas realmente... 2 pontos, Moacir? Isso é campeonato de 1980, rapaz. Os 3 pontos. Mas é aquilo que a gente fala, você assumiu um propósito, né? E eu acho que você tem que levar avante isso, e isso também passa pela discussão da composição da mesa diretora. Sem dúvida, eu realmente me coloco à disposição mesmo, porque confio em mim, eu sei que eu seria capaz de conduzir os trabalhos ali dos colegas. Veja, não sou melhor nem pior que ninguém, não é essa a questão. Mas sim, eu gostaria realmente de poder dar essa contribuição também com o andamento dos trabalhos da Câmara como presidente. O que tu coloca como credencial para ocupar essa posição? A capacidade de diálogo, né? A capacidade de diálogo, a capacidade de entender, de conversar e a experiência que eu tenho também do executivo, né? Do 3 anos, quase 4 anos que eu fiquei efetivamente dentro do executivo. Então eu conheço realmente todas as secretarias, todas as questões do executivo, os servidores mesmo. Então, todas essas questões, a minha capacidade de
administrar, né? Eu sou professor de administração, sou formado em administração, tenho mestrado em administração, então é difícil a gente ficar falando da Sim, gente, você né? coloca na eu tô conta... colocando todos esses atributos aí que Sim. poderiam me qualificam a ser presidente da Câmara. Você coloca na conta a própria votação, né, de ser o mais votado e também de ser o mais votado do partido do prefeito, Também, né, sem sendo dúvida. que tem 9 vereadores que foram eleitos pela coligação do Sem Chico dúvida, Brasileiro. é mais um ponto também que eu coloco na discussão, né, quando eu coloco meu nome à disposição. É uma campanha, né, então eu preciso falar o porquê que eu poderia ser presidente da Câmara. Certíssimo. Finalizando, Carito, uma polêmica que sempre envolve os vereadores é em relação aos assessores, né? Hoje a Câmara de Vereadores os vereadores têm direito a 4 assessores. Você pretende fazer uso dos assessores? E qual vai ser o perfil dos seus assessores? Sim, eu pretendo nomeá-los, os 4, né? O perfil deles são todos pessoas qualificadas, né? Digo, não só da questão empírica, mas também de estudo, né? Com graduação e tudo mais. Eu acredito bastante na formação da pessoa. Veja, não estou falando que para ser assessor Sim, o cara sim. tem que ter faculdade, não é isso que eu estou falando. Mas eu, particularmente, eu acredito bastante que uma graduação, uma formação, ela qualifica, ajuda, né? Bastante algumas qualidades que a pessoa já tem. Então, o perfil dos nossos assessores vai ser esse. E realmente, a gente escuta muito, né? Que é muito assessor, que é um gasto muito grande. Talvez seja quando você não entrega alguma coisa à população, né? Assim, é um ditado bem normal, né? Caro é quando não vale, né? Então, eu acho que talvez a preocupação maior seria o que você vai entregar, o que o gabinete, né? Com esses 4 assessores, mais o vereador, o que a gente vai entregar para a população, né? Então, para fazer valer a pena, né? Esse custo, né? Ou esse investimento, os salários, enfim. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Realmente, ter 4 pessoas lá que não trabalham, que não entregam nada, que não fazem nada, realmente é ridículo, né? Mas a nossa intenção é ter um gabinete atuante, um gabinete aberto, né? E um gabinete que entregue realmente propostas, entregue produtos, né, à população. Acho que essa vai ser a preocupação minha. Moacir, caminhando para nossa reta final, não sei se tem alguma participação mais. Tem mais a participação do Giovanni Fagundes, elogiando a ambos aqui. Que dupla sensacional. Alexandre Palmar e Calito Stockel. Muita história em debate. Calito vai ser um braço da cultura na Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Grande Giovanni, esse aí do underground iguaçuense, né? Esse cara manja muito do punk rock. Punk rock. Certíssimo. Um abraço, Giovanni. Calito, considerações finais aí nessa fechamento da nossa conversa, dessa entrevista. Eu quero novamente agradecer, né? Agradecer ao Moacir, agradecer ao Alexandre pelo convite, né? Eu estou à disposição sempre que vocês verem, de repente vai ter alguma polêmica, né? Alguma questão lá na Câmara que ficou meio nebulosa, não hesitem em me chamar, tá? A gente pode ser ao vivo, pode ser gravado, pode ser por telefone, eu estou à disposição sempre, tá? E agradeço realmente. E agradeço de novo, né? Aproveitar aqui para agradecer os 2.011 votos aí que nós tivemos aí nas eleições e todo esse time que esteve comigo, né? Não só quem estava comentando aqui, mas teve muita gente boa, né? Voluntários, inclusive, envolvidos aí nesse projeto, realmente. Então, isso aí eu tenho que agradecer de coração. E me colocar novamente à disposição e tenho certeza, né, que a gente vai trabalhar bastante. Eu sou apaixonado por essa cidade, eu sou nascido e criado aqui em Foz, e a nossa intenção é realmente deixar Foz do Iguaçu um modelo de cidade, né, e nós vamos fazer isso. Eu confio bastante nos outros 14 colegas que estão lá, tá todo mundo com sangue nos olhos, né, com vontade de trabalhar, eu também. Então eu estou muito contente, né, bem contente, muito confiante e esperançoso aí de que os próximos 4 anos vão ser de um crescimento fantástico para a nossa cidade. Beleza. Mais uma vez, obrigado, Calito Stockel. Obrigado. Pela participação aqui no Marco Zero. Moacir. Isso, só para registrar aqui, Paulo Ricardo também manda um abraço para você, diz que votou lá, 55.333. Direto do Portoneira, grande Paulo. E Paulo Rocha também. Agora dá para falar o número, né, Carlito? Não tem problema. Não, tudo certo. Muito bem, é isso aí, né? Vamos esperar que essa nova legislatura traga realmente uma renovação para a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu. Isso, Moacir. E trabalhe em prol de todos, né? Trabalhe e consiga olhar que também a própria votação pro executivo, Calito, né? Fica até esse pedido aí, que mostrou uma votação apertada, que mostrou que a cidade, parte aprovou, a maioria aprovou a atual gestão do prefeito Chico Brasileiro,
mas uma boa parte também buscou mudança. Então, tem que olhar por todos, porque agora a eleição passou e a cidade é uma só. A cidade é uma só e os objetivos são os mesmos. Marco Zero, onde tudo começa.